Bom dia aos nossos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui, nesse processo agora dos vídeos educativos, nesse processo agora da pandemia em que nós estamos em nossas casas e nós estamos aqui para poder contribuir com vocês da melhor forma possível. Nós vamos aqui falar um pouquinho do que nós trabalhamos nesse primeiro bimestre com vocês, né? Através das nossas apostilas, dos nossos assuntos teóricos e práticos, o que nós fizemos lá na quadra, o que nós também fizemos também dentro de sala de aula, né? Falar um pouquinho também do nosso assunto ginástica, né? A ginástica enquanto atividade física, ela tem sua origem, como eu falei para vocês, desde a antiguidade, uma vez que os homens pré-históricos eles tinham que fazer tinham que caçar, eles tinham que lutar, eles tinham que guerrear, eles tinham que escalar, e eles faziam essas atividades, né, a questão da pesca também, fazer as atividades deles no dia a dia. E com isso a ginástica ela foi, então lá por volta de 2600 anos antes de Cristo, especialmente nas civilizações orientais, que os exercícios da ginástica passaram a fazer parte das festividades, dos jogos, dos rituais religiosos, tá bom? Então nós falamos sobre isso com vocês. Dizer também que abordar um pouquinho a questão da civilização grega, lá onde a Grécia, a ginástica ela ganhou um grande destaque, né? Por quê? Porque lá existia aquele culto ao corpo, onde os homens, as mulheres, eles tinham, o corpo ele era visto realmente com um olhar de beleza, né? Inclusive isso é retratado através de pinturas em vasos, em cerâmicas, né? Onde retrata, ou em estátuas também, onde retrata muito essa forma, né, de buscar corpos e mentes sãs. Era assim que era falado na época, né? Então, com a civilização romana, houve uma mudança sobre isso, porque falamos também que a civilização romana, os romanos, foi um povo conquistador de muitos territórios, né? Então, o esporte ele se afastou um pouco, né, bastante desse pensamento grego, e a partir daí a ginástica já era vista apenas como exercícios destinados ao quê? À preparação militar, porque os romanos, devido a eles conquistar territórios, eles buscavam exercícios apenas diretamente e visando a preparação militar. Com o tempo veio a Idade Média, ao qual houve também uma outra mudança, porque na Idade Média a questão dos exercícios físicos não era visto com bons olhos, né? Inclusive era visto tudo como se fosse pecado. Foi um momento importante na história, mas foi um período em que veio a questão das grandes cruzadas, né, religiosas, e houve por um tempo os jogos, a ginástica e dentre outras coisas houve tipo como pararam no tempo, né? Então, a ginástica atual, ela teve hoje, o que ela é hoje, ela teve seu início lá no século XIX, no seu grande momento. Foi um período que veio as grandes escolas, que foi a inglesa, a alemã, a sueca e francesa. Tanto é que os maiores ginastas do mundo, eles vieram dessas escolas aí, tá bom? Então, nós falamos também sobre a questão dos benefícios da ginástica, né, que são muitos. Dizer para vocês que esses benefícios, qualquer pessoa preocupada com sua saúde, preocupação assim, necessária nesse mundo sedentário que a gente está hoje, apesar que o mundo eu vejo já uma grande melhora sobre esses comportamentos das pessoas hoje de buscarem a caminhar, fazer as academias, o esporte evoluiu muito na questão tecnológica, enfim. Então, isso aqui, para qualquer pessoa preocupada com sua saúde, preocupação necessária nesse mundo sedentário, a ginástica, segundo a expressão de Pecúnia, um autor especialista na matéria, é um dever imperioso. É um dever que qualquer um é capaz de cumprir, necessário a todas as idades. Isso quer dizer que qualquer um, criança, jovem, adulto,
pode fazer a sua ginástica, pode desenvolver uma atividade voltada para isso, tá bom? Bem, nós falamos também sobre a questão da ginástica aeróbica, né? Quais os tipos, quais os benefícios da ginástica aeróbica, né? Porque ela vem por meio de movimentos rápidos, ritmados, permite a oxigenação das células musculares e elevado gasto calórico. Houve um movimento lá nos Estados Unidos sobre a questão da ginástica aeróbica, tanto é que questão de aula de ritmo que acontece em academias hoje, isso provém desse movimento que houve lá pela década de 80, onde as pessoas dançavam, né, nas academias, movimentos sincronizados, né? Então, assim, a ginástica aeróbica ela conjuga esse exercício físico com dança. Você coloca uma música bem dance, né? E aí tem aquele profissional que entende da área e faz aqueles movimentos lá super legais, tá bom? Então nós tivemos aí quais os tipos de ginástica aeróbica. Nós tivemos aqui, falamos sobre a ginástica aeróbica de baixo e alto impacto, o combo cardio funk, né? Falamos sobre isso, existe diferença sobre isso, inclusive falamos nos questionários de vocês aí sobre isso, tá bom? Quais os benefícios da ginástica aeróbica para a saúde, né? Que ela é muito benéfica, né, para a nossa saúde, é uma das modalidades mais completas, podemos dizer assim, utilizando os membros superiores e membros inferiores, né? E ao som, né, de diversos ritmos, como eu falei agora, da questão da aeróbica, elas são favoráveis não só como ao corpo, ao espírito, além de possibilitar uma socialização quando você vê muitas pessoas, né? A questão da autoestima, que é a pessoa queima caloria, a pessoa emagrece, realmente gosta, para quem gosta é super legal. Falamos sobre o futsal, gente. O futsal é um dos esportes mais praticados no mundo, inclusive nós temos vários adeptos, né, aí na turma do 9º ano, que às vezes quando a gente faz uma atividade diferenciada, às vezes, professor, eu queria o futsal, enfim. Apesar de hoje a gente ter uma galera do basquete aí, né? Uma galera que gosta do basquete. Mas eu gostei muito das atividades ginásticas práticas aí que a gente fez na quadra, que as meninas realmente jogaram, né? Eu vi muitas alunas assim mostrando um potencial no futsal. Alunas que nunca talvez tivessem jogado e que acabaram dizendo sim para a causa e foram lá, jogaram, enfim. Então o futsal ela é uma modalidade que ela foi o quê? Criada na América do Sul, isso é importante. Ela está no nosso continente, nós vivemos no continente sul-americano e isso aconteceu onde? Lá no Uruguai. Né? Esse esporte ele é aqui no Brasil ele é um dos esportes mais praticados, tanto é que a gente vê isso nos jogos internos, muitos alunos fazendo as suas inscrições nos jogos, nos JEBs, né? Existe essa diferença. Tá? Então vamos lá. Então diz aqui o seguinte: o criador do futsal, que foi também professor de educação física, assim como foi um professor de educação física que foi o criador do handball, do basquete, do vôlei, também no futsal também houve um professor de educação física também que ele, o nome dele era Juan Carlos Seriani, tá? Ele foi professor de educação física da Associação de Moços lá de Montevidéu, lá no Uruguai, tá? E ele criou esse esporte. E diz o seguinte aqui: o Uruguai nessa época eles viviam um intenso sentimento, né? Isso foi na década de 30. Um sentimento de paixão realmente pelo futebol, porque o Uruguai nessa década de 30, 40, 50 foi um país que evoluiu muito no futebol, foi campeão mundial, foi bicampeão, inclusive na década de 50 foi campeão em cima do Brasil, né? E os uruguaios, eles tinham essa paixão pelo futebol e aí foi um prato cheio para que eles criassem o futsal e posso dizer assim, se desenvolvesse com mais facilidade nesse país, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho também. Nós falamos muito sobre a questão das regras do futsal, essas regras que durante os nossos questionários foi muito assim, eu coloquei várias questões para tirar dúvidas sobre a questão de regra, a entrada, as penalidades, né, o tamanho a questão do gol, os fundamentos do futsal, o passe, o drible. Então, tudo isso foi abordado
assuntos do primeiro bimestre, tá bom, gente? Então nós vamos passar agora para essa situação de quais são os conteúdos agora para o segundo bimestre, tá bom? Esse segundo bimestre nós vamos abordar com vocês o tênis de mesa, o voleibol e as danças. São esses 3 conteúdos que nós vamos fazer as apostilas de vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre o tênis de mesa. Inclusive o tênis de mesa, que foi um esporte que já trouxe títulos para a nossa escola, né? Já teve alunos que foi para os JEPs a nível, os Jogos Estudantis Brasileiros. A nível de Brasil, nós tivemos representantes levando o nome da nossa escola. Temos muitos títulos, inclusive aqui Barcarena na sede, né, antigamente ali lá no seu Hermógenes tinha a escola de tênis de mesa e uma das escolas melhores do Pará. Infelizmente por questão de patrocínio, não sei outra causa, parou. Enfim, mas é um esporte muito praticado também e ele também tem a possibilidade de você utilizar um espaço pequeno, utilizar um pedaço de madeira ou até mesmo livro e ter os materiais, as bolinhas, né? Então o tênis de mesa ele surgiu lá na Inglaterra no século XIX, imitando o jogo de tênis, né? Nós temos aqui a raquete de tênis, temos aqui a bola de tênis. Observe que existe uma diferença muito grande, né? Até pelo tamanho, né? E pelo tamanho da bola também, tá bom? Então, imitando o jogo de tênis em um ambiente fechado, digamos assim, os objetos do dia a dia eles eram usados como equipamento, eles improvisavam nessa época. Uma fileira de livros, poderia ser usado uma redezinha, uma rolha de garrafa como bola, uma caixa de charutos como raquete, era tudo improvisado, tá? Então ele foi inventado lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, lá pelo século XIX, ele era conhecido como ping-pong, né? Até se tornou uma marca registrada e por isso mudou-se o nome na Europa para tênis de mesa, sendo o nome ping-pong atualmente usado apenas para fins recreativos. Às vezes quando a gente vai lá na rua, tem alguém brincando, aquilo ali é um ping-pong, mas o tênis de mesa ele tem várias regras, né? E isso a gente vai estudar no decorrer das nossas outras aulas, tá? É um dos esportes mais populares no mundo em termos de número de jogadores. O tênis de mesa é conhecido como sendo o esporte com o tipo de bola mais rápido do mundo, sendo o esporte de raquete que mais produz efeito, tipo uma rotação. No momento que você bate, ela cria um movimento tão rápido, né? E então, os países orientais, como China, Japão, coreanos, eles têm uma habilidade tão grande, também são muitos, os campeões sempre vêm de lá. Nós já tivemos também aqui no Brasil os nossos representantes também, né, em Olimpíadas. E a gente vai falar também sobre a questão do tamanho, o peso da bola, a questão por que ping-pong, a questão também sobre as competições, os países que são praticados esse esporte, e sem dizer que a gente vai trabalhar a questão de regra, isso é fato. A questão da regra do tênis de mesa, isso vem tudo na apostila de vocês, e a gente vai fazer com que, não só teoricamente, mas na prática também, vocês venham desenvolver isso. A gente vai pedir material, vocês ter a raquetinha de vocês, trazendo nos momentos de aulas práticas, tá bom? Então, queridos, vão se preparando aí, é um prazer revê-los, e a gente está aí para que der e vier. Um abraço em todos, tá bom? Fique com Deus, um abraço na família de vocês, vamos se cuidar, tá bom? Tchau!